Oi, gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui. E hoje a gente vai falar do novo filme da Pixar, Dois Irmãos. Então já se inscreve aqui no canal e deixa o seu joinha aqui nesse vídeo. Dois Irmãos é o novo filme da Pixar, que em inglês se chama Onward e recebeu essa tradução, porque aqui a gente vai conhecer a história de dois irmãos, o Ian e o Barley, que vivem uma aventura inesquecível durante o filme, para tentar dar um jeito de viver um último dia com o pai deles que já morreu. Só pela sinopse vocês já podem imaginar que é um filme bem um pouquinho triste, assim, mas bem um pouquinho triste mesmo. Então, é claro, a Pixar manteve a sua promessa de fazer a gente chorar em absolutamente todos os filmes que eles fazem, sim. E aqui nesse filme a gente vai ter um universo no estilo de RPG. Então é um universo onde a magia já existiu e por conta dos avanços tecnológicos e, enfim, de muitas coisas que aconteceram, a magia deixa de existir e, enfim, as pessoas vão se acostumando, né, com a tecnologia e com o uso das coisas de uma forma diferente e a magia fica muito distante para eles, mas ainda assim se torna história. Então aqui nessa história, o Ian, que é o irmão mais novo, ele acaba de fazer 16 anos e a mãe dele encontra um presente do pai deles, que já faleceu, que faleceu antes do Ian nascer, e entrega para eles, e nesse presente eles têm um cajado mágico com um feitiço que é capaz de trazer o pai deles de volta à vida. Por um dia só, né? Só por 24 horas. E aí, enfim, as coisas não dão muito certo e aí eles precisam ir numa jornada fantástica para tentar encontrar um elemento essencial para que aquela magia dê certo. E é claro que nessa jornada fantástica, muitas coisas incríveis e algumas um pouco desastrosas vão acontecer. Então o filme ele segue bastante esse jeito da Pixar de contar as histórias, onde a gente tem momentos muito emocionantes e muito dramáticos, mas também a gente tem uma grande parte da história que é muito divertida, a gente tem momentos engraçados, a gente tem momentos românticos, então eu acho que é um filme que é muito gostosinho da gente assistir e que com certeza vai agradar tanto as crianças, né, os jovens que vão assistir, quanto pessoas mais velhas, adolescentes, adultos, então eu acho que realmente é um filme para todo mundo. É um filme que qualquer pessoa consegue se identificar com essa história, por mais que ele tenha uma temática bastante centrada na relação de irmãos, que é uma relação muito forte e que eu particularmente não entendo, porque eu não tenho irmãos, eu sou filha única, mas ainda assim é uma coisa que é tão... o sentimento que tá ali por trás de tudo é tão bem construído, é tão bem trabalhado dentro da história que você não consegue não se emocionar com a história desses dois irmãos e com a conexão que eles têm. Eles não necessariamente são os irmãos mais próximos do mundo, os dois, eles sentem algumas ressalvas em relação um ao outro, ao jeito um do outro, e a gente vai ver nessa jornada os dois encontrando, né, e reencontrando essa conexão de irmãos, e é uma coisa muito linda de se ver, e é realmente muito, muito tocante. Então, mais do que tudo, é um filme que fala de família. Independente de ser o seu irmão, independente de ser um amigo que você considera um irmão, eu acho que dá pra gente se identificar com essa situação e com aquela pessoa que sempre esteve do nosso lado, que sempre apoiou a gente, que ensinou a gente a fazer diversas coisas, que segurou nossa mão nos momentos mais difíceis. E em cima de tudo isso, a gente tem a magia, que é muito legal. Então é uma história da Pixar onde a gente vai desenvolver esse universo completamente mágico, com criaturas mágicas, desde unicórnios até dragões, até as criaturas mais bizarras que você imaginar. E eu acho que isso é muito legal, porque traz pro nosso universo da vida real, mas ao mesmo tempo cria esse universo novo, que é muito legal de ver algumas conexões. É um filme que tem bastante referências a outros filmes, a filmes clássicos, e eu acho que isso é muito legal, porque se conecta e se comunica e eu sempre gosto quando tem referências que fazem valer a pena. A animação é muito legal, os personagens também são muito interessantes e eu queria destacar não só os dois irmãos, que são os personagens principais, mas a mãe deles. É claro que a gente tem dois personagens masculinos, que são os principais, e eu acho que tá tudo certo pra gente também poder construir uma história muito legal, porque a gente tem dois personagens que são completamente opostos um do outro, mas a gente tem uma mãe que teve que assumir o papel de mãe única desde que o filho caçula dela nasceu e que sabe que isso não é fácil e que luta para conseguir salvar os filhos dela, para conseguir evitar que eles caiam em enrascadas, que eles tenham problemas, que eles se machuquem. Então ela é uma mãezona mesmo, a personagem dela é maravilhosa, ela brilha muito nas cenas que ela aparece. Foi um grande destaque do filme pra mim, eu fiquei muito, muito feliz de ter essa personagem da mãe. E mesmo assim, dela ter essa conexão com o pai, dela entender a importância do pai pros filhos, eu acho que todos os sentimentos nesse filme são muito válidos e com certeza você, dependendo da sua faixa de idade, vai se identificar um pouco com cada
cada um desses personagens. E eu acho que isso faz parte da magia do filme. É um filme muito gostosinho de assistir, você nem sente passando. É lógico que a história, ela segue um caminho bastante clichê, digamos assim, então já dá pra imaginar mais ou menos o que vai acontecer, né, na história, mas ao mesmo tempo ele tem ali uns twists, umas reviravoltas que vão deixar você um pouco surpresos, que com certeza vão fazer você rir muito. A gente tem outros personagens que vão sendo adicionados à história, então a gente tem as fadas motoqueiras, que é muito engraçado, a Mantícora, que é também uma dos grandes destaques, porque ela é uma personagem que se conformou com o mundo real, e aí ela vai passar por uma jornada também de transformação durante o filme. A gente tem o padrasto dos meninos, que é um centauro, que é um policial, e ele também é o alívio cômico do filme, com certeza. Ele é muito engraçado. Mas é claro que eu não poderia deixar de falar de uma das grandes polêmicas envolvendo esse filme, que é a personagem LGBT. Então, um pouco antes do filme estrear, né, algumas semanas atrás, saíram algumas notícias falando sobre a primeira personagem LGBT, a primeira personagem abertamente LGBT da Pixar. E eu acho que a gente tem alguns problemas em relação a isso. É claro que representatividade é uma coisa que importa muito, mas é muito difícil quando a gente vê uma franquia, um estúdio, se vangloriar por uma representatividade que, no caso, eles estão fazendo o mínimo e que, no final das contas, é o mínimo do mínimo, porque é uma coisa muito que foi colocada ali para ter essa diversidade, mas que é um detalhe pequenininho, que se você piscar, você perdeu. Então é óbvio que a representatividade importa, mas tá na hora, e eu acho que já passou da hora, de estúdios grandes de animação, né, Disney, Pixar, com vocês que eu tô falando, trazerem essa representatividade para as pautas principais do filme. É lógico que é legal a gente ter um detalhe, é lógico que é legal a gente ter isso, mas não adianta a gente querer cantar vantagem, né? Vocês quererem cantar vantagem, se gabarem por causa disso, ou transformarem isso numa grande coisa, porque não é. Isso aí é tipo assim, o mínimo, né? O mínimo é a gente ter essas representatividades, mas já tá na hora de um personagem principal LGBT, uma personagem principal lésbica, né, Elsa? Um personagem principal gay. Eu acho que isso é muito importante, e é claro que eu sei que existe toda uma questão delicada de fazer isso por serem filmes muito focados em crianças, né? A gente discutiu bastante sobre isso no nosso vídeo aqui de Frozen 2, mas ao mesmo tempo, gente, 2020, né? Tá na hora de entender que não é só porque seu filho vai ver dois homens se beijando na TV que ele vai virar gay ou lésbica. Isso não existe, né? Isso é um mito. Eu fiquei muito indignada com essa história e eu tenho certeza que vocês, quando assistirem o filme, vão ver que é um absurdo as pessoas quererem ter algum crédito por terem colocado esse personagem que é super minúsculo. É óbvio que é importante, ainda bem que esse personagem existe, é um momento muito legal, mas ainda assim não significa nada. Só pra ter um contraponto com isso, né? A gente tem um personagem que é um garoto que é super popular na escola do Ian, que é o garoto que ele quer ser amigo e tal, né? Faz parte do grupinho. E ele é um garoto que anda de muleta. E eu achei isso muito legal. E não tem como você não reparar. E eu acho que isso sim é uma representatividade que é legal, que não tem ninguém se vangloriando, ninguém tá falando, o primeiro personagem é deficiente. Não. Entendeu? Ele só tá lá, com certeza as crianças que têm deficiência vão ver e vão se identificar de alguma forma, vão ficar felizes e vão ficar com o coração quentinho por ter esse detalhe no filme, mas claro que sempre vão esperar mais. Então, por favor, vamos colocar um personagem deficiente, vamos colocar um personagem LGBT, vamos colocar um personagem trans, vamos trazer representatividade, mesmo que as pessoas sejam azuis e verdes nesse filme, entendeu? Não importa. O importante é que todo mundo tenha a chance de se ver ali. E não só as pessoas que sempre se veem, que já se viram 1 milhão de vezes. No final das contas, Dois Irmãos é um filme muito gostosinho. Eu acho que ele tem sim os seus méritos, eu acho que ele é sim importante, e claro, ele é um filme que vai tocar em você, se você for de coração aberto. O filme em inglês, ele é dublado pelo Tom Holland e pelo Chris Pratt, né? Eles são os dois irmãos. E em português, eu não sei quem são os dubladores, mas eu gostei muito da dublagem. Eu cheguei a assistir algumas cenas em inglês durante a CCXP do ano passado, e eu tinha gostado muito da dublagem dos dois atores, mas a gente assistiu totalmente dublado em português na cabine, né, na sessão de imprensa, e foi realmente muito, 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 muito legal. Foi uma experiência muito boa, a dublagem tá realmente incrível, então eu acho que independente de você assistir em português ou em inglês, você vai se divertir. Um último detalhe que eu acho que é um detalhe interessante é que essa história é uma história muito pessoal para o diretor. Ele, inclusive, estava muito empolgado para esse filme. Na CCXP, ele veio pro Brasil e trouxe as cenas pra gente assistir, e ele mostrou várias das cenas que a gente teve
teve no filme depois. A gente tem um momento ali onde o Ian, ele interage com uma fita cassete que ele tem do pai dele falando algumas coisas. E ele fala oi, tchau, tal. E o diretor contou essa história de que a única coisa que ele tem do pai dele, que o pai dele já morreu, eu tô até ficando emocionada, meu pai está vivíssimo, graças a Deus, mas estou ficando emocionada. A única coisa que ele tem do pai dele é uma fita cassete com ele falando oi e tchau. E que ele quis colocar esse detalhe pra mostrar o quão pessoal esse filme é pra ele. Então isso é só pra vocês imaginarem quão emocionante é esse filme, tá, gente? E de qualquer forma, assistam Dois Irmãos. Comentem aqui embaixo se vocês vão preferir assistir dublado ou legendado, se vocês estão empolgados pra assistir, quais são as expectativas de vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal pra não perder nenhum vídeo. Conta pra mim também qual é o próximo filme que você tá muito empolgado pra assistir, gostaria muito de ver um vídeo aqui no canal. E a gente se vê no próximo. Um beijo!